Bem-vindos e bem-vindas na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre as três formas, os três caminhos que a gente tem na hora da tonalização, tá? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas temos três caminhos a escolher quando a gente faz uma descoloração. E para isso a gente também precisa entender um pouco sobre a estrela de Oswald, senão a gente vai ficar um pouco perdido, né? E a maioria dos profissionais da beleza, 50% eu acredito, tem dificuldade para entender a estrela. Deixa eu te perguntar, se você já conseguiu entender a estrela de Oswald, coloca aqui nos comentários, eu já entendi a estrela de Oswald, que eu preciso saber, tá? Para entregar um resultado, né, satisfatório para a nossa cliente e para a gente também, quando a gente faz uma descoloração, quando a gente faz uma transformação de cor em geral, precisamos entender a estrela, conhecida como estrela de Oswald, círculo cromático e estrela cromática, mas o nome não vem ao caso agora. Vamos entender um pouco e os caminhos que a gente tem na hora da descoloração, da neutralização. Não sei se você já parou para pensar, você já deve ter escolhido um dos caminhos, mas não sabia que a gente tem o caminho de esfriar, neutralizar e acentuar um fundo de clareamento. Então vamos lá. Todo fundo de clareamento, né? Quando a gente faz uma descoloração, que a gente remove pigmentos, vamos ter cores quentes. Todo fundo de clareamento, ele é quente. E o que são cores quentes, Ju? Cores quentes são vermelho, laranja e amarelo. Mas eu ainda não entendi o que é cor quente. Como é que eu sei que é uma cor quente? Você vai lembrar do fogo. No fogo você vai ver quais cores, qual cor você consegue enxergar no fogo. Então, amarelo, laranja, cobre e vermelho. Então, são as cores quentes. Cores frias remete à natureza, o mar, o céu, tá? O céu quando quer chover, ele fica roxo. Então, roxo, azul e verde. Dessa forma fica melhor pra gente assimilar. E ó, juntando as três cores primárias, vamos ter o marrom, tá? Todas essas cores que vocês estão vendo aqui na nossa estrela, ela tem na nossa coloração, certo? O azul é representado pelo 1 na nossa coloração. O verde, o mate, 8. Algumas colorações mudam, varia com a marca, né? Muda o número. O amarelo, 3. O cobre, 4. O vermelho é representado pelo 6. E o roxo pelo 2, na marca que eu uso. E o 7, marrom, né? O marrom é representado pelo 7. Quando a gente vai fazer uma neutralização, eu gosto de me fazer a seguinte pergunta: o que eu estou vendo, né? O que eu vejo? Porque dessa forma eu aprendi dessa forma e para mim foi mais fácil, né? A maioria das pessoas gostam de olhar a estrela e ver a cor oposta. A cor oposta neutraliza a outra, certo? Mas eu gosto de me fazer a seguinte pergunta: se eu estou no dourado, no amarelo, eu abri na altura de 9 e eu vejo só dourado, então eu me pergunto, o que eu estou vendo, o que eu tenho? Então eu tenho amarelo. Para eu ter as três cores primárias, que a gente vai fazer a neutralização, vamos começar falando sobre neutralização, certo? Para fazer a neutralização, eu preciso ter o quê? Azul, vermelho e amarelo, as três cores primárias, vocês já devem saber. Se não sabe o que é cor primária e cor secundária, tem um vídeo aqui, que eu vou deixar o link. Você vai lá assistir esse vídeo, você vai saber o que é cor primária e cor secundária, tá? Então, ó, se eu juntar as três cores primárias, eu vou ter o marrom. Na hora da neutralização, isso também acontece no nosso cabelo. Se a gente tiver as três cores primárias, a gente tem um marrom. A gente pode ter um marrom escuro, um marrom médio, claro, um marrom claríssimo. Ele vai clareando conforme o fundo de clareamento. Quanto mais alto, mais claro é esse marrom. Então, ele vai ser, quando a gente chega no loiro, ele vai ser um bege, um marrom diluído. Então, para ter as três cores primárias, eu estou no amarelo, no fundo de clareamento 9. Então, eu preciso do roxo, ou seja, eu me pergunto, eu tenho o quê? Eu tenho dourado, falta o quê? Se eu tenho amarelo, falta vermelho e azul. Onde eu encontro vermelho e azul?
no roxo, tá? Quando eu junto vermelho, o azul com o vermelho, eu tenho o roxo. Então, para neutralizar esse fundo de clareamento dourado, eu preciso de uma coloração que contenha roxo dentro. Tudo que vem depois do ponto são reflexo, são as cores que neutralizam o fundo de clareamento. Então, eu venho com a coloração, com um tonalizante 9.2. Eu vou neutralizar, vou ter um marrom. Se eu quero neutralizar o cobre, então eu faço a mesma pergunta. Eu tenho o quê? Eu tenho uma cor secundária, ou seja, eu já tenho duas. Eu tenho quem? Se eu tenho cobre, eu tenho amarelo e vermelho. Se eu tenho amarelo e vermelho, falta o quem? Falta o azul. Então, ó, eu coloco a coloração, o tonalizante 7.1, se eu estou no fundo 7, que o 7 tem bastante cobre. Então, gente, dessa forma a gente neutraliza quando a gente tem o marrom. Essa é a primeira opção, né, pra gente fazer uma tonalização, neutralizar. O que é neutralizar? É apagar, é remover o fundo indesejado, a cor indesejada, a gente camufla aquela cor, tá? A gente vai neutralizar essa cor que a gente não quer. A gente vê aquela cor, eu não quero amarelo, então eu neutralizo ele. Eu não quero laranja, eu neutralizo o laranja. Mesma coisa com vermelho, certo? E se eu tenho um fundo de clareamento e eu quero acentuar, a gente já sabe que os fundos de clareamento são cores quentes. Tá? Se eu tenho uma mecha cobre, eu fiz uma descoloração na altura de 7 e eu quero deixar esse fundo de clareamento mais cobre, eu quero acentuar, eu quero mais do fundo de clareamento que eu já tenho. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, se eu estou no 7, né, no fundo 7 que é cobre, eu coloco 7.7 também dá, tá? Eu coloco 7.4, eu vou ter uma mecha mais acobreada. Mas se eu não quero mais tão acobreada, eu quero um marrom quente, tá? Você coloca o 7.7. Por quê? Ó, a gente sabe que o marrom, ele tem vermelho, né? Vermelho, azul e amarelo. No fundo de clareamento, que é cobre, eu já tenho vermelho e amarelo. Na coloração 7.7, você concorda comigo que tem vermelho e amarelo? Tem azul também. Só que o fundo de clareamento já é muito cobre, ele tem 100% de cobre. Eu vou acrescentar um pouco de cobre e de dourado. O azul praticamente não vai fazer tanto resultado, não vai esfriar esse fundo de clareamento. Então, ele vai ser um marrom quente. Dessa forma, você também acentua o fundo de clareamento usando a 7. Se eu estou no fundo de clareamento 9, que a gente sabe que é dourado, bastante dourado, eu quero acentuar, eu quero uma mecha dourada. Eu posso vir aqui, ó, e colocar mais dourado no cabelo da minha cliente. Ah, mas eu não quero um dourado tão forte. A gente tem vários caminhos, tá, para tomar. Então, eu não quero só colocar 9.3 direto. Você pode. Você quer bem dourado, você coloca 9.3. Mas, se você quer um fundo dourado, mas um dourado mais suave, você pode vir com a leve neutralização, tá? Você vai colocar o que aqui? Você vai colocar um pouco do roxo no tonalizante. Você vai colocar 9.2, 10 gramas de 9.2. E você vai colocar também o 9.3. Você vai colocar 20 gramas. Então, você vai estar acentuando, porque a quantidade maior é do fundo 3, né? Do reflexo 3. Vai acentuar esse fundo de clareamento, vai deixar ele um dourado muito bonito. O terceiro caminho é esfriar. Como assim esfriar? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se eu tenho um fundo de clareamento amarelo dourado e eu quero esfriar, eu quero uma mecha, a cliente pediu para você uma mecha acinzentada, certo? Então a mecha é fria, só que se você vier direto, você tá no 3, fundo de clareamento 3 que tem bastante dourado, você vem direto com o azul. Só que a gente sabe que a cor oposta é que neutraliza a outra, certo?
mas você pega um caminho, ó, diferente. Se eu fizer isso, para esfriar o meu cabelo, eu vou ter um cabelo verde, eu vou ter um loiro mate. Não vai ficar bonito. Eu já cometi esse erro no início, tá? Então, eu não posso vir colocar o azul direto para esfriar. O que é que eu vou fazer? Antes de esfriar esse cabelo, eu vou neutralizar. Então, se eu quero um cabelo acinzentado, eu tenho um fundo quente, eu quero um fundo frio. Eu faço o seguinte, ó. Eu vou colocar na minha cumbuca 9.2. Na cumbuca você coloca 9.2 mais 9.1. Então, o 9.2 você vai colocar 20 gramas, tá? 20 gramas. E o 1 você vai colocar a mesma proporção. Por quê? O 9.2 vai neutralizar esse amarelo e o 9.1 é o que vai sobrar. Então, você vai ter um loiro acinzentado, certo? Se eu tenho, Jô, um cabelo acobreado e eu não quero um marrom quente, eu quero um marrom frio, porque eu vi que na minha coloração pessoal eu combino com a mecha fria. Como é que eu faço essa mecha fria? A minha cliente chega, né, já chegou aqui, cliente que fez coloração pessoal, falou pra mim, eu quero um marrom frio, eu quero uma mecha fria, certo? Tá. A gente sabe que o fundo de clareamento é quente, todo fundo de clareamento é quente. Então, como é que eu faço pra esfriar esse fundo de clareamento? Eu já posso vir aqui, ó, que a gente sabe que o cinza já é uma cor fria. Só que se eu tenho o 7 desse fundo de clareamento, eu deixei abrir no 7, que tem bastante laranja, e venho com 7.1, eu vou fazer só um marrom, tá? Essa mecha não vai ficar tão fria. Eu posso vir com 7.11, eu vou neutralizar e vai sobrar uma cor, vai esfriar. Você vai ter um marrom frio nesse cabelo, certo? Então, gente, ó, a gente teve 3 caminhos para escolher na hora de tonalizar um cabelo, tá? A maioria dos profissionais só falam de neutralização, mas é importante que a gente saiba dar nome aos bois, como o velho ditado, certo? Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou de alguma forma, se você já sabia desse conteúdo, coloca aqui nos comentários, coloca também o que você gostaria de ver nesse canal, tá? Porque a gente faz conteúdo para poder ajudar você, cabeleireiro, que está iniciando. Espero que tenham gostado dessa aula. Se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo aqui, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.